Olá, Deus abençoe você, meu querido amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Você que está assistindo esse vídeo, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seus projetos, Deus abençoe sua família. Eu quero ler uma palavra, porque hoje eu quero falar sobre reconstrução. Eu sou pastor desde 2004, desde setembro de 2004, então já há 16 anos, pastor ordenado. Sou obreiro há pelo menos 26 anos, mas o ministério que Deus me deu foi o ministério de restauração. Cada pastor, cada pessoa, Deus deu um dom diferente, Deus usa de uma forma diferente, mas como disse o apóstolo Paulo, há várias manifestações de dons, mas o Espírito é o mesmo, que opera em todos. E a mim me foi concedida a graça, por bondade do Eterno, do Ministério da Restauração, que é um ministério que eu acho lindo, né? Porque é bom você ajudar alguém, ajudar pessoas, isso é louvável. Deus concedeu-me essa graça. Então, esse meu canal no YouTube, exatamente Palavras de Restauração, porque foi o ministério que o Senhor confiou a mim. Então, quero hoje falar sobre um tempo de reconstrução. Para tanto, eu quero ler a palavra do Senhor no livro do profeta Jeremias, no capítulo 32, nos versículos, no versículo de número 6, e depois estarei lendo o versículo de número 15. Capítulo 32 de Jeremias, versículo 6. Disse, pois, Jeremias, veio a minha palavra do Senhor, dizendo, versículo 7, eis que Hananel, filho de Salum, teu tio, virá a ti, dizendo, compra para ti a minha herdade que está em Anatote, pois tens o direito de resgate para comprá-la. Versículo 8, veio, pois, a mim, Hanamel, filho de meu tio, segundo a palavra do Senhor, ao pátio da guarda, e me disse, compra a minha herdade que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de herança e tens o resgate. Compra para ti. Então entendi que isto era a palavra do Senhor. Versículo de número 15. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, ainda se compraram casas, campos e vinhas nesta terra. Muito bem. Esse texto que eu li relata um episódio que aconteceu quando Jeremias estava preso por causa dos seus oráculos. Jeremias foi odiado, ele foi lançado na prisão. Primeiro ele foi para um calabouço, depois ele foi tirado de lá, agora ele estava no pátio da guarda, que ficava próximo ao palácio real do rei Zedequias, e ele teve uma visão à noite. Deus falou para ele que o seu primo, o nome de Hananel, ele viria e ia oferecer a ele, ia fazer uma proposta para que ele comprasse a sua herdade, que estava na terra de Anatote. Jeremias, ele era oriundo desse lugar, de Anatote, que pertencia à tribo de Benjamim, e ele recebe essa visão de Deus, mas em um contexto completamente complicado, porque os oráculos de Jeremias era que Deus ia destruir o país, né, de Judá e Benjamim. Deus ia destruir a Judéia. Deus falava por intermédio de Jeremias que os caldeus eles iam invadir, liderados por Nabucodonosor, eles iam invadir a Judéia, ia levar o povo cativo, Jerusalém ia ser destruída, o templo ia ser destruído.
E agora Deus falou para Jeremias comprar um terreno justamente em Anatote. E quando o Senhor falou para ele, o Senhor já havia dito para ele outras vezes que aquela terra, aquelas terras, né, seriam moradas de chacais, as cidades seriam destruídas. E quando o Senhor falou para ele comprar a cidade, ou a propriedade em Anatote, Anatote agora ele já estava sob o domínio dos caldeus. Os inimigos haviam chegado, invadido, tomado posse daquelas terras, mas mesmo assim o Senhor disse para ele comprar um terreno ali. Interessante é que a palavra Anatote no hebraico significa respostas, no plural, respostas. E Deus falou para Jeremias: compra um terreno ali. Jeremias, eu acredito que ele deve ter ficado um pouco confuso, porque o Senhor falou para ele que o povo seria levado cativo, que Jerusalém ficaria deserta, toda a Judéia, toda Judá e Benjamim ficariam desertas. O povo passaria 70 anos no exílio e Deus mandou ele comprar um terreno, justamente quando os inimigos estavam dominando aquela cidade. Uma cidade sem perspectiva. E o Senhor mandou ele comprar ali. Toda compra é um investimento. Ele adquiriu um patrimônio. E há um detalhe, aquela terra, Anatote, era uma cidade sacerdotal. E as cidades sacerdotais eram cidades de refúgio. E essas terras não podiam ser vendidas, tinha que passado para herdeiros, um herdeiro para o outro. E então esse herdeiro ele passou para Jeremias o direito da posse da terra. Só que há um detalhe muito importante à luz das Escrituras que nos leva a glorificar a Deus, é entender o conteúdo, o teor desta alegoria, né, de Deus, que Deus usou para transmitir uma mensagem a Jeremias. Quando o Senhor falou para Jeremias que comprasse a terra, mesmo sob ameaça, sob a iminência de uma destruição, mesmo que a terra seria destruída, o Senhor manda ele comprar a terra, o Senhor estava dizendo para ele o seguinte: olha, não obstante ao caos, não obstante a situação que hoje a terra se encontra, essa terra será restaurada. Quando Jeremias recebeu a ordem de Deus para comprar a terra, ele falou para o seu amanuense, que Jeremias ele não sabia ler nem escrever, mas ele tinha o seu amanuense, que era alguém chamado Baruque, seu secretário pessoal, que escrevia tudo que Jeremias falava, todos os seus oráculos. Então, ele falou para Baruque: olha, você lavra o auto da compra, o documento da compra do terreno, a escritura, juntamente com as testemunhas, e você guarda um recipiente de barro. Era um recipiente que eles guardavam os documentos preciosos, né, documentos importantes naquela época. E esses documentos, eles nesse recipiente, os pergaminhos, eles não eram, os rolos, né, eles não eram deteriorados. Né, escrevia-se ali e guardava ali os rolos dentro daquele recipiente de barro e ele não deteriorava, não se estragava com a ação do tempo. Aí Jeremias disse o seguinte: faça isso, coloque em um recipiente de barro, para que se conserve por muito tempo, porque assim diz o Senhor: ainda nessa cidade haverá uma restauração. Deus estava falando para Jeremias que, apesar de todo o contexto de destruição que eles estavam vivenciando, haveria um tempo de restauração. Ia chegar o ano do jubileu para eles. Porque quando um hebreu ficava pobre, né, ou se endividava, entrava em falência, ele poderia se vender como escravo por um período de 7 anos,
até chegar ao jubileu onde ele era alforriado. Quem se endividava, se alguém se endividasse, ele vendia, eu penhorava a sua propriedade, eu vendia a sua propriedade por um período de 7 anos, né, para pagamento da dívida, mas quando chegasse o ano do jubileu, aquela propriedade ela seria ressarcida, seria devolvida ao seu legítimo dono. Então, Deus estava dizendo para Jeremias o seguinte: olha, vocês estão passando agora por um período de dificuldade, um período de turbulência, mas vai chegar um tempo de restauração. Porque, na verdade, a gente, quando está passando por momentos de dificuldade, às vezes a gente não encontra força para a gente lutar. Tem situações que a gente acha que tudo está acabado, que Deus não vai mais nos abençoar, que a gente não tem condições de reverter a situação. Mas é aí que Deus entra. E é aí que Deus chega e diz: eu vou te dar vitória. Jeremias, a princípio, ele não entendeu por que Deus mandou ele comprar um terreno numa cidade que estava destruída. Mas Deus estava dizendo para ele o seguinte: não obstante a situação que vocês estão passando agora, haverá uma restituição. Vai chegar um tempo que tudo vai mudar. Vocês não podem mudar, mas eu posso. É assim que Deus faz com a gente. Às vezes a gente se depara com situações que a gente diz: estou acabado. Eu não tenho como resolver essa situação, não tenho como sair dessa dificuldade. Mas aí o Senhor chega e diz: eu vou te dar a vitória. Haverá restauração. Haverá restituição. Vai chegar um tempo que essa luta, essa dificuldade, ela vai passar. No Salmo 30, no versículo 5, está escrito: o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Deus está dizendo: não importa a situação que você estiver passando ou vivenciando, ela vai passar. Não importa se a noite é sombria, se você está passando por uma situação de provação, se você está passando pelo vale da sombra da morte, pelo vale da solidão, pelo vale da dor, da angústia, isso vai passar. Por que vai passar? Porque o Senhor está com a gente. Em 2007, 2006 até a metade de 2007 foi o pior período da minha vida como cristão. Eu perdi tudo que eu tinha, perdi salário bom, perdi tudo. Tudo que você imaginar eu perdi. Só não perdi a minha fé. Só não perdi minha comunhão com Deus. Passei por um momento que até a minha vida espiritual foi um pouco ficou um pouco abalada. Eu não tinha dinheiro nem para comer. Eu não tinha nem onde, fiquei sem ter aonde morar. Eu acostumado a dormir em bons hotéis, acostumado a ter regalia. Daqui a pouco eu não tinha nem aonde morar. Morei de favor na casa dos outros. Fui muito humilhado nesse período. E alguém lançava no meu rosto até um copo de leite que eu tomava. E eu procurava emprego e as portas estavam todas fechadas. Foi um período de crise, mas eu precisava passar por aquilo. Deus estava me lapidando, me moldando. E alguém olhava para mim, que me conheceu no auge, dizia: você está acabado. Às vezes eu ia para a igreja, eu ia a pé para a igreja, caminhava uma hora e pouco a pé para ir, outra hora e pouquinho para voltar a pé. Às vezes conseguia uma carona. Às vezes me humilhava para ganhar um prato de comida. Eu não tenho nenhum receio de falar isso, porque eu passei por isso. E detalhe, eu já era pastor. Detalhe, eu já havia sido missionário na África. Eu já havia chegado a um bom nível na minha vida, tanto ministerial quanto financeira, mas de repente eu caí. Eu fui lá embaixo, eu passei pelo fundo do poço. E um dia eu consegui o dinheiro da passagem do ônibus coletivo
Eu entrei no ônibus e embarquei no ponto do ônibus, eu entrei naquele ônibus coletivo e eu desci na porta da igreja, no ponto próximo à igreja. Quando eu desci pela porta do meio, um ônibus de 3 portas, uma irmã desceu pela porta de trás e me chamou, falou: irmão. Eu olhei para trás, ela disse: olha, Deus falou para mim quando você entrou no ônibus que Ele está te exaltando. Esse período que você está passando de provação acabou. Aquela irmã não sabia de nada. Ela disse: Deus falou para mim quando você entrou no ônibus, diga para o meu servo que eu estou exaltando a Ele. E passou. Eu cheguei na porta, e quando eu cheguei na igreja, eu recebi aquela mensagem, fiquei feliz no ponto do ônibus, fiquei muito feliz. Quando eu cheguei na porta da igreja, uma pessoa olhou para mim e disse: por que você não desiste da caminhada da fé? Por que você não vai para o mundo, você não se envolve com as coisas do mundo, para que você possa adquirir dinheiro de uma forma mais fácil? E porque o ministério acabou para você. Eu olhei para aquela pessoa e disse para aquela pessoa o seguinte: olha, na minha vida, quem tem a última palavra é o Senhor. E o Senhor acabou de falar, através da sua serva, que Ele vai me exaltar. Essa pessoa olhou para mim e disse: então acredita nisso, se você crê nessas coisas, acredite. E passaram-se um mês mais ou menos, não deu 2 meses, Deus abriu uma porta. Deus abriu uma porta e nessa porta Deus começou um processo de restauração na minha vida, de restituição. E Deus abriu as portas e eu comecei a pregar, a viajar, e Deus foi abençoando, abençoando, mas chegou um período que mas eu não tinha ainda a casa, eu não tinha ainda a vida restaurada. Mas eu pregava todos os dias, mas eu já tinha o dinheiro para pagar um hotel para dormir, já tinha onde, sabe, comer bem. E Deus foi abençoando, foi abençoando. E hoje, graças a Deus, o Senhor tem me honrado muito. Eu viajo para a Europa, graças a Deus, prego na Europa, prego em grandes congressos, já preguei nos Gideões. E, enfim, a gente prega, graças a Deus, Deus tem nos dado vitória. Concluí, fiz 2 cursos teológicos, agora estou me graduando em uma universidade. Deus tem nos dado, Deus me deu uma família, uma esposa que é uma bênção de Deus na minha vida. Deus me abençoou. Eu levanto as minhas mãos e glorifico a Deus, porque hoje o que eu como o que eu quero e gosto de me vestir bem, de usar bons perfumes. Deus fez isso por mim, porque Ele é Deus. Mas quando eu estava naquela situação de fundo do poço, eu passei sozinho, porque no fundo do poço ninguém passa com você. No capítulo 6 de Daniel, nós temos a conhecida história de Daniel sendo lançado na cova dos leões, mas o rei Dario tentou de todas as formas impedir que ele fosse lançado lá, mas não teve jeito, ele teve que passar pela cova dos leões. Mas ele passou sozinho. Mas Deus estava com ele. E nesse período, eu acreditava que Deus ia me dar vitória. Eu fazia projetos, quando eu saí desse poço, vai acontecer isso, aquilo na minha vida, e graças a Deus aconteceu. E tem acontecido, porque o Senhor é bom. Quando o Senhor falou para Jeremias, compra o terreno, ele estava dizendo, invista nos teus sonhos, investe nos seus projetos. Não desista da sua fé, não desista dos seus projetos, não desista do seu sonho. Porque esse tempo de calamidade, esse período de calamidade vai passar. E vai chegar um tempo de restauração. É isso que Deus está falando através dessa palavra, quando ele falou para Jeremias. E é isso que o Espírito Santo está falando para nós hoje, para você hoje, que está assistindo esse vídeo. Não importa a situação de adversidade que você está vivenciando. Invista nos teus sonhos. Invista nos teus projetos. Acredite. Invista a oração. Invista teu tempo. Invista suas habilidades. Invista a tua fé. Porque vai chegar um tempo de restauração para a tua vida. Vai chegar o tempo do jubileu para você. Vai chegar o tempo de você cantar. O tempo de você se alegrar. Vai chegar o tempo em que você vai olhar para trás e vai dizer,
Eu não sei como eu consegui ultrapassar, eu consegui vencer todo esse deserto. Não sei como eu consegui vencer todos esses inimigos, todas essas adversidades. Mas eu consegui vencer, porque o Senhor foi comigo. Então levante a tua cabeça. Deus ele não está procurando pessoas perfeitas. Porque Deus sabe que não há nenhum ser humano perfeito. Apesar de sermos a glória e a apogética da criação, nós não somos perfeitos. Apesar do ser humano ser o único ser criado à imagem e semelhança de Deus, não existe nenhum ser humano perfeito. Somos falhos, passíveis de erro. Mas Deus nos ama. O amor de Deus por nós é inexplicável. Ele ama a nós. Ele nos ajuda, ele nos entende e ele tem vitória para a gente. É chegado um tempo de restauração. Então levante a tua cabeça, olhe para frente, pois a tua vitória está lá na frente. Jeremias compra o terreno, mas a terra está nas mãos dos inimigos. Não tem problema. Aquela terra é a herança de alguém. O inimigo, ele não comprou aquilo, ele não herdou aquilo. Ele veio e tomou de assalto aquilo, mas ele vai ter que devolver. Vai voltar para as mãos do legítimo dono. O que é teu foi conquistado lá na cruz do Calvário por Jesus Cristo. Se o inimigo roubou de você, ele vai ter que devolver, porque Cristo conquistou para você a tua vitória, o teu milagre, a tua bênção. Então, se o inimigo está usufruindo daquilo que é teu, Deus vai tomar das mãos dele e vai devolver para o seu legítimo dono. Amém? Então descansa, creia que há chegado um tempo de restauração para a sua vida. Que Deus te abençoe e que a paz do Senhor Jesus Cristo reine em seu coração, em sua vida, em nome de Jesus.